1 Reis, capítulo 19, versículo 3, a palavra diz: Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Versículo de número 7. Voltou pela segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Irmãos, eu quero ser bem objetivo nessa palavra com vocês, que hoje nosso tempo é um pouco curto. Porém, nós vamos ver aqui, 1 Reis, capítulo 19, que ela nos trata sobre o profeta Elias. E o profeta Elias, neste momento da história, Elias estava passando por um momento de depressão. Elias estava em depressão. Elias estava deprimido. Irmão, e a primeira coisa que nós precisamos entender, que nós não vamos encontrar na Bíblia, nós não vamos encontrar na palavra o termo depressão, porque o termo depressão, ele é um termo clínico. Então nós não vamos encontrar este termo na palavra. Só que nós vamos ver que nós vamos encontrar na palavra homens e mulheres de Deus que passaram por grandes momentos como depressão e crise de ansiedade. Até mesmo crise de ansiedade, nós não vamos encontrar este termo na palavra, mas nós vamos ver, principalmente nos Salmos e algumas canções de Salmos, nós vamos ver que alguns dos escritores estavam no seu estado mental de aflição e angústia. Irmão, a Bíblia, ela nos dá histórias de homens e mulheres de Deus que passaram por esse momento, passaram por essa situação que muitos estão enfrentando hoje, que muitos passam hoje. A depressão, ela é até considerada como o mal do século, onde jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos não têm idade para estar sujeito a passar por esse momento. Irmão, nós vamos ver em Salmos 69, Salmo 88, Salmo 102, são canções que falam de desespero. O salmista, quando escreve o contexto num contexto de desespero, mas com um final de esperança, porque Deus está no controle de tudo. Irmão, nós vamos ver que no Salmo de número 43, Davi, ele expressa a sua depressão, o momento que ele estava enfrentando, mas no final, ele regozijava na esperança. Nós vamos ver, irmão, que homens como Jó, Moisés, Jonas, Pedro, tiveram depressão na palavra. Se você for ver, até mesmo o profeta Jeremias escreveu um livro inteiro somente de lamentações. Irmão, nós vamos encontrar na palavra fragmentos, nós vamos encontrar na palavra relatos de homens e mulheres de Deus que passaram por essa situação. Só que nós vamos ver que o próprio profeta Elias, nessa palavra, Elias estava depressivo. Elias olhou para Deus e falou: Senhor, para mim já não vale mais nada. Toma minha alma, tira minha vida. Elias, ele olhou para Deus
e ele pediu para que Deus tirasse a sua vida. Elias desejou a morte. Irmão, e como eu disse, como nós estamos no Setembro Amarelo, e o culto hoje está voltado para este mês, Deus colocou para ministrar essa palavra ao meu coração, e se Deus colocou essa palavra para ministrar com vocês, é porque existe alguém aqui nessa noite que precisa ouvir essa palavra, porque a palavra diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Irmão, nós vamos ver que Elias é uma prova de que a Bíblia nos deixa claro que depressão e ansiedade não é falta de fé e não é falta de Deus. Nós vamos ver, irmão, que Elias, ele é um exemplo na história, na palavra de Deus, que depressão não é falta de fé. Depressão não é porque a pessoa está em pecado. Depressão não é porque a pessoa não tem Deus. Irmão, vamos olhar para a vida de Elias. Quem era Elias? Irmão, talvez você já conheça a história do profeta Elias. Mas se você não conhece, eu vou te apresentar quem é Elias. Quem era profeta Elias. Irmão, Elias, ele é um dos únicos, junto com Enoque, que não conheceram a morte. Elias é um dos únicos homens na palavra, na história, que não conheceram a morte. Pastor, como isso é possível? A palavra diz que Enoque, ele foi transladado, ou seja, ele foi levado. E a palavra diz que Elias, ele foi levado por Deus numa carruagem de fogo. Elias e Enoque foram os únicos homens na palavra que não conheceram a morte. Você tem noção do tamanho do zelo do Senhor pela vida desses homens? Irmão, nós vamos ver que Elias, ele mesmo diz no capítulo de Números 18, que ele era o único profeta que havia sobrado na nação de Israel. Quando Elias, no capítulo de número 18 de 1 Reis, ele chama os profetas de Baal ao monte Horebe, ele diz: eu sou o único e último profeta da nação de Israel. Enquanto toda a nação de Israel estava corrompida, toda a nação de Israel estava voltada à sua adoração a Baal, Elias foi o único que não negociou os seus princípios. Elias foi o único que não negociou quem ele era. Irmão, nós vamos ver uma coisa, que enquanto a nação de Israel ela estava tomada, Elias foi o único que permaneceu. Irmão, Elias foi o homem, Elias foi o profeta que no capítulo de número 18 lutou sozinho contra 450 profetas de Baal no monte. Elias foi o homem que lutou sozinho contra 450 profetas. E você sabe o que aconteceu? Elias sozinho venceu todos eles. A palavra diz que Elias pegou a sua espada e passou nos profetas de Baal. Os profetas de Baal da nação de Israel foram exterminados por um único homem, chamado Elias. No capítulo de número 18, a palavra relata que Elias foi o homem corajoso, foi o profeta, a voz de Deus, que restaurou a adoração a Deus na casa de Israel. Irmão, Elias, nós vemos que depois de uma longa batalha no Monte Carmelo, nós vamos ver que Elias estava cansado. Elias estava exausto. E quando a rainha Jezabel ficou sabendo do que Elias havia feito, ela mandou que mandassem uma carta para Elias, avisando: Elias, eu vou matar você. Elias, eu vou atrás de você. Irmão, nós vamos ver uma coisa, que Elias, quando ele soube da notícia, no capítulo de número 19, Elias decidiu fugir para o deserto. E aonde Elias olhou para Deus e falou: Senhor, leva minha alma. Senhor, eu não quero mais viver. Irmão, e quantas pessoas se encontram no mesmo estado de Elias? Quantas pessoas muitas vezes pode estar do seu lado,
pode estar dentro da sua casa, pode estar sentado do seu lado, onde você está neste momento, e no seu coração ela está pedindo: Senhor, me leva, porque não tem mais nada para mim aqui nessa terra. Irmão Elias, quando ele olhou para Deus, ele falou assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias falou: chega, Senhor, eu não aguento mais, leva a minha alma, Senhor, leva a minha vida. E quantas pessoas se encontram nesse estado? Senhor, não tem mais nada para mim aqui nessa terra. Senhor, a minha vida é um fracasso. Senhor, a minha vida não tem valor, eu não tenho valor, o meu futuro não tem nada que reservado para mim no meu futuro, eu não tenho nada de bom para oferecer, eu sou isso. Irmão, quantos estão como Elias? Senhor, eu não aguento mais, leva a minha alma. Só que, irmão, nós vamos olhar para a vida de Elias e nós vamos ver: Elias estava em pecado? Não. Elias tinha pouca fé? Não, Elias tinha acabado de derrotar sozinho 450 profetas de Baal. Irmão, Elias faltava Deus em sua vida? Não. Só que nós vamos ver uma coisa, que Elias, ele é a prova de que depressão, ansiedade, ela não tem a ver com pouca fé, não tem a ver com falta de Deus e nem tão pouco com o cargo que você exerce. Porque o que você tem sobre os seus ombros, o cargo que você exerce, quem você é, o seu status financeiro não te deixa imune, não te torna indestrutível, não faz de você um super-homem, nem faz de você uma mulher maravilha. Irmão, nós estamos vivendo numa era de alta exposição. Nós estamos vivendo numa era onde o ritmo das pessoas é muito acelerado. Nós estamos vivendo num tempo onde o ritmo das pessoas tem sido frenético. As pessoas, a vida delas, o ciclo de vida delas tem sido acorda, trabalha, dorme, não tem pausa, não tem tempo para respirar, não tem tempo para pôr as coisas no lugar. A vida de muitas pessoas tem sido submetida somente trabalho, eu preciso ter trabalho, e não tem pausa para respirar. Nós estamos vivendo numa era, nós estamos vivendo num tempo que a vida do ser humano está muito acelerada. Irmão, só que a Bíblia, ela está aqui para nos mostrar que se você não desacelerar, se você não descansar, você não é indestrutível, você não é autoimune, você não é o super-homem, você não é a Mulher Maravilha. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Só que, irmão, a Bíblia, ela nos mostra que Elias lutou sozinho. Sozinho, você tem noção disso? Um homem sozinho derrotou 450 profetas de Baal, porém uma simples carta de ameaça, porque Jezabel não chegou pessoalmente para ameaçar Elias. Jezabel enviou uma carta para ameaçar Elias. Uma simples carta foi o suficiente para desestabilizar o emocional de Elias, que já estava cansado. Irmão, Archibald Hart diz que a depressão de Elias foi devido à alta tensão emocional que ele teve no seu encontro com os profetas de Baal. Nós vamos ver que Elias, ao estar fragilizado, ao estar cansado, Jezabel se aproveitou desse momento para desestabilizar ainda mais a Elias. Irmão, nós vamos ver uma coisa, que a depressão, ela pode surgir de diversos fatores. A depressão, ela pode surgir de diversas causas. Crianças que muitas vezes são rejeitadas na infância, não têm amor e carinho dos pais. Filhos, jovens, adolescentes que crescem em lares rígidos, em lares que se exigem que seja o filho perfeito. Quantos pais não exigem que
o seu filho seja o filho perfeito, que seu filho dê certo em tudo, que seu filho seja perfeito em tudo, lares com alta cobrança em seus filhos. Só que, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te dizer uma realidade, você não vai conseguir ser perfeito. Você não vai conseguir ser perfeito aqui na terra, porque nós somos seres humanos. E sabe que eu quero te dizer uma coisa? Se algo que você tentou não deu certo, fracassou, tá tudo bem. Amanhã você tem uma nova oportunidade de tentar de novo. Irmão, se algo para você hoje não deu certo, se algo hoje você falhou, se algo hoje você fracassou, Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, fique em paz, porque amanhã tem um novo dia, amanhã tem um sol para raiar, para você tentar mais uma vez. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, para de colocar tanta cobrança em cima de você. Irmão, você não vai ser perfeito. Nós não seremos perfeitos. Quem nós somos, o cargo que nós carregamos sobre nossas costas, não diz nada sobre o que nós seremos. O único que passou por essa terra, que foi perfeito, foi Jesus, o resto ninguém foi. Irmão, e nós vamos ver que também, outra situação que pode gerar depressão e ansiedade em muitas pessoas é o estresse e principalmente se sentir ameaçado com alguma coisa em sua vida, como foi o caso de Elias. Elias se sentiu ameaçado por Jezabel, e aonde Elias decidiu fugir para o deserto, onde o emocional de Elias, que já estava cansado, devido à alta tensão que ele foi exposto do Monte Carmelo, Elias, uma carta que ele recebeu, foi a gota d'água para desestabilizar Elias. Irmão, outra causa também que causa em muitas pessoas essa sensação, é a sensação de inutilidade, quando você tenta algo, mas você não consegue. Quando parece que você tentou de tudo e não deu certo. Quando parece que você não é capaz, quando parece que você não consegue, quando parece que você não pode. Muitas pessoas têm enfrentado momentos assim, porque no seu coração ela é uma pessoa incapaz. O pensamento, a cabeça dela, a negatividade no pensamento dessa pessoa é tão grande que ela olha para o seu futuro, ela vê negativo. Ela olha para o seu lado, ela vê alguma coisa negativa. Ela olha para a frente, ela sempre vai encontrar algo negativo. Nós vamos ver outra coisa que é uma das grandes causadoras responsáveis por uma pessoa se sentir assim. É o ódio, a ira. Irmão, quantos não guardam dentro do seu coração ódio, rancor, raiva, por algo que fizeram para você no seu passado, por algo que te fizeram, que te machucou? Irmão, sabe o que acontece? Quando a dor ela é causada por algo que te fizeram, isso dentro do seu coração se transforma em raiva. E essa raiva, quando ela é guardada, ela causa em muitos, não em todos, o desejo, o sentimento de vingança. E quando junta tudo isso, irmão, dentro do coração, na alma dessa pessoa, é onde ela começa a se sentir deprimida. Porque aquele sentimento ruim, aquela mágoa, aquela marca, aquela dor no seu coração começou a tomar conta da sua alma. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Se existe algo guardado no seu coração, se existe uma dor, uma raiva por algo que te fizeram um dia, se você às vezes guarda até mesmo raiva, rancor dos seus pais, guarda rancor de relacionamentos, guarda rancor de amizades, de coisas que te fizeram, irmão, o Senhor está falando para você aqui nessa noite. Libera hoje. Irmão, quando eu falo de perdão, quando eu falo de ódio, quando eu falo de rancor, quando eu falo de perdoar, a primeira palavra que sempre vem ao meu coração é quando Jesus contou a parábola do rei e o devedor. Nós vamos ver que o devedor, ele devia algo para o rei.
E o devedor chegou para o rei e falou: rei, eu não posso te pagar, me perdoa. O que o rei fez? Tudo bem, a sua dívida está perdoada. Quando o devedor saiu de encontro do rei, ele encontrou um outro rapaz que o devia. E esse outro rapaz falou assim: por favor, eu te imploro, me perdoe, perdoe a minha dívida. Esse devedor, que a sua dívida foi perdoada pelo rei, o que ele fez? Eu não vou te perdoar. Eu não perdoo a dívida que você tem comigo. O rei ficou sabendo. E quando o rei descobriu que quem ele tinha perdoado não foi capaz de perdoar, o que o rei fez? Pegou esse rapaz que não perdoou o seu devedor e o jogou ao torturador. Foi jogado na prisão. Irmão, sabe o que Jesus nos ensina através dessa parábola? Que quando nós não perdoamos, quem mais sofre não é quem não é perdoado, é quem deixa de perdoar. Quem mais sofreu nessa história não foi aquele que não foi perdoado, foi quem deixou de perdoar. O rapaz que não perdoou aquele que o devia foi jogado na prisão. Ou seja, quando nós não perdoamos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa alma, elas são jogadas como numa espécie de uma prisão. Os nossos sentimentos são aprisionados pela falta de perdão. O nosso coração, ele é aprisionado pela falta de perdão. A nossa vida, ela é aprisionada pela falta de perdão, porque quando nós não perdoamos, quando nós guardamos dentro do nosso coração essa raiva, esse ódio, nós começamos a desconfiar que porque uma pessoa um dia me feriu, todo mundo vai me ferir. Porque uma pessoa me traiu, uma pessoa me machucou, todos vão me machucar. Uma pessoa que é ressentida, uma pessoa que não libera o perdão, uma pessoa que tem dentro do seu coração guardado o ódio, guardado a ira, ela não consegue ter esperança do seu futuro, ela não consegue ter esperança para a sua vida, porque um relacionamento não deu certo, porque um relacionamento ela foi machucada, ela acha que todos os relacionamentos a seguir ela será machucada. Irmão, quando você não libera o perdão, quem mais sofre não é quem deixa de ser perdoado, mas é você que não perdoa, porque a sua vida ela passa a ser jogada numa prisão de sentimentos, aonde o diabo, Satanás, ele começa a aproveitar dessa situação, desse seu momento de fragilidade para colocar pensamentos na sua cabeça. Ninguém te ama, ninguém gosta de você. Você não merece ser amado. Você não merece ser amada. Ninguém tem carinho por você, ninguém se importa com você. Quando você vive nessa prisão, a palavra diz nessa parábola que esse homem ele não foi jogado somente na prisão, ele foi jogado na prisão ao torturador. Esse homem ele passou a ser torturado enquanto ele não perdoava. E é assim que acontece, irmão, com a nossa alma. Quando nós não liberamos perdão, nós estamos torturando as nossas emoções, nós estamos torturando os nossos sentimentos. Irmão, perdoar não tem nada a ver, irmão, com você pegar essa pessoa que um dia te machucou, você colocar ela de volta dentro da sua casa, você colocar ela para sentar na mesma mesa que você. Irmão, perdão é dever e sobreviver em paz. Sobre você viver em paz, porque todas as vezes que você se lembrar daquilo que te machucaram, isso não vai te machucar mais. Todas as vezes que você se lembrar daquilo que te fizeram, isso não vai mais te ferir. Todas as vezes, irmão, que você se lembrar que alguém te machucou, alguém te feriu, vai ser apenas como uma lembrança e você vai ter certeza de uma coisa. Quando você está com o seu coração em paz, uma coisa você vai ter certeza, que o seu futuro está nas mãos de Deus. Você vai ter certeza de uma coisa, que a pessoa que vai aparecer no seu caminho para você se relacionar, vai ser uma pessoa que Deus vai preparar para o seu caminho. Amizades que vão te rodear, você vai ter certeza de uma coisa, essas amizades que vão te cercar, serão amizades que serão preparadas pelo Senhor. Irmão, você vai entender uma coisa, amizades vêm em vão, relacionamentos vêm em vão, mas você não pode guardar dentro do seu coração a raiva, o rancor. O Senhor está dizendo para você nessa noite: libere o perdão.
Irmão, eu podia ficar aqui falando muito tempo, diversas causas que podem causar na vida de alguém a depressão e a ansiedade. Irmão, só que nós vamos ver uma coisa. Como eu disse no começo, a nossa vida, por uma depressão, uma ansiedade, não tem a ver com falta de fé, não tem a ver com falta de Deus. Irmão, nós vamos entender uma coisa, que muitas vezes as nossas vidas, a sua vida, ela é exposta, muitas vezes, por uma sucessão de problemas, como aconteceu com Elias. Às vezes os problemas que vêm na sua história, problemas que vêm dentro da sua casa, problemas que vêm no meio da sua família, nós estamos sujeitos a acontecer isso conosco. Só que eu quero trazer uma palavra para você aqui nessa noite: a esperança. Irmão, se existe um tema que eu posso pôr para a mensagem dessa noite, é a esperança em Jesus. Eu quero dizer para você, a esperança em Cristo. Eu quero dizer para você, não é o fim. Eu quero dizer para você, este momento, este estado que você está, não foi isso que Deus escreveu para a sua história. Deus está dizendo para você nessa noite, não vai acabar aqui, não vai terminar aqui, porque há esperança de algo novo para a sua vida. Irmão, Elias, ele vinha de uma sucessão de problemas. Elias, ele vinha de uma tensão emocional. E nós vamos ver que a Bíblia nos mostra como uma pessoa se sente quando ela está depressiva. A primeira coisa que Elias fez, que a palavra nos relata, Elias chegou a Berseba, quando ele saiu da onde ele estava, e a palavra diz, e ali deixou o seu moço. Quando Elias deixou aquele que o acompanhava, a Bíblia não nos diz quem era esse moço que o acompanhava. Poderia ser o seu amigo, poderia ser alguém que acompanhava o seu ministério. Mas essa pessoa que o acompanhava, a palavra diz que Elias o deixou em Judá. E quando Elias o deixou em Judá, a palavra diz que Elias caminhou em direção para o deserto. Irmão, e uma das atitudes que uma pessoa deprimida ela tem é querer se isolar. Querer ficar sozinha. E foi o que aconteceu com Elias. Uma das primeiras atitudes que Elias teve foi querer ficar só. Não querer ter companhia. Não querer ter ninguém. Elias, quando ele deixou o seu moço e foi para o deserto, Elias, ele estava mostrando que ele não queria companhia. Elias, ele queria solidão. Porque Elias foi para o deserto na intenção de não ser achado. Elias foi para o deserto na intenção de não ser encontrado. Elias queria ficar sozinho. Elias decidiu se isolar. Irmão, nós vamos ver que o deserto para Elias era um lugar que aonde as pessoas não pudessem encontrar, aonde ele não queria ser encontrado. E uma pessoa, quando ela está nesse estado, ela não quer contato com ninguém. Ela começa a se isolar, ela começa a deixar de frequentar os ambientes que ela frequentava, ela começa a deixar de ter vontade de sair, ela começa a ter vontade de deixar de ter vontade de conversar, de se relacionar. A pessoa, ela quer exclusivamente ficar sozinha. Irmão, e nós vamos ver que Elias estava cansado. Elias já estava apático, porque ele não era o mesmo homem que enfrentou os 450 profetas de Baal. A coragem que Elias teve naquele monte não era a mesma que Elias estava tendo quando ele foi para o deserto. Nós vamos ver que Elias já não era o mesmo homem que demonstrou coragem, que demonstrou atitude em cima daquele monte para vencer os profetas de Baal. Elias estava disposto a ficar só. Elias não era o mesmo homem que tinha coragem. Elias, naquele momento, ele estava com medo de Jezabel. E naquele momento, Elias era um homem que estava entregue. Elias, ele olhou para Deus e falou: Senhor, leva a minha alma. Irmão, nós vamos ver que uma das
principais coisas que acontecem com uma pessoa quando ela está assim é a autoestima baixa. Quando você olha para a vida de Elias, depois dele pedir a sua morte para Deus, Elias ele fala para Deus: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Em outras traduções está dizendo: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Pastor, quem são os antepassados de Elias? Nós vamos olhar para o discurso de Estevão. Como eu preguei no mês passado, Estevão, antes de ser apedrejado até a morte, Estevão fez um discurso. E no seu discurso, Estevão falou do povo de Israel, que saía do Egito para a terra prometida. Todas as vezes que Estevão mencionou o povo de Israel, Estevão mencionava como meus pais, como meus antepassados. E quando Elias ele menciona, não sou melhor que meus pais, Elias está voltando lá atrás, se referindo ao povo de Israel. Para quem não sabe, o povo de Israel, quando saiu do Egito, tinha a promessa de entrar na terra prometida. Por ser um povo que murmurava, reclamava, até que chegou uma hora que Deus falou: chega, não aguento mais. Deus olhou para Moisés, olhou para aquelas pessoas e falou para eles assim: aquilo que era para serem 40 dias para vocês espiarem a terra, eu vos colocarei 40 anos no deserto. Pessoas que estão no meio deste povo não entrarão na terra prometida, devido ao tamanho da murmuração. Irmão, Deus ele tomou uma atitude com aquele povo que falou: vocês não vão entrar na terra prometida devido a vocês reclamarem tanto. Eles perderam a promessa. E Elias, quando ele fala para o Senhor: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Elias está olhando para Deus e falando: Senhor, eu não sou melhor que o povo de Israel lá atrás fez com o Senhor. Um povo que te desonrou, um povo que murmurou, um povo que perdeu a promessa porque não foi obediente. Irmão, vou bater na mesma tecla, nós estamos falando de um homem que não conheceu a morte. Nós estamos falando de um homem que derrotou sozinho 450 profetas. Nós estamos falando de um homem que restaurou a adoração a Deus na nação de Israel. Nós estamos falando de um homem que não negociou os seus princípios, não negociou os seus valores. Nós estamos falando de um homem que estava num ambiente que todo mundo estava se voltando para Baal, mas Elias manteve a sua posição. Nós estamos falando de um homem que é a referência dos profetas da palavra. Só que, irmão, o sentimento de Elias era que ele era igual aos seus antepassados, que ele tinha falhado. O sentimento de Elias era de frustração, e muitos se sentem assim, frustrados, porque pensam que às vezes são piores do que seus pais, às vezes pensam que não conseguem ser diferente das outras pessoas. A minha vida está fadada ao fracasso. A minha vida ela está conectada para tudo dar errado. Uma pessoa, quando ela está nesse estado, ela começa a achar que nada vai dar certo, ela olha no espelho, ela não consegue mais se sentir bonita, ela não consegue mais ter vontade de se arrumar, porque a sua autoestima está baixa, ela não consegue acreditar mais nela mesma, ela não consegue olhar para si mesma e acreditar que ela vai ser alguém lá na frente, assim como Elias estava. Irmão, nós vamos ver que Elias, ele estava se sentindo impotente, que ele não podia fazer nada. Só que, irmão, na vida de um cristão vai ter os famosos dias de picos, e era isso que Elias estava vivendo. Pastor, mas o que são dias de picos? É um dia, por exemplo, quando tudo vai bem, quando tudo dá certo, quando tudo é alegria, quando tudo é paz. Só que, irmão, isso é um momento, nem sempre será assim. Nem sempre será a sua alegria, nem sempre será a sua paz. Depois tem um outro dia, o famoso dia comum, que você faz a sua rotina, você vive a sua vida e nada de extraordinário acontece. E depois tem os dias nublados, que são aqueles dias que parece que tudo está dando errado para a sua vida. Aqueles dias que parece que você acordou para tudo dar errado para você. Irmão, nós vamos viver durante as nossas vidas, durante a nossa caminhada aqui na terra, dias como esse. Dias que nem sempre tudo vai dar certo, dias que nem sempre as coisas vão ser de acordo com as nossas expectativas, as coisas vão acontecer de acordo com aquilo que nós esperamos. Irmão,
é isso que muito crente precisa entender, é isso que muitas pessoas precisam entender. Quando você fala, Jesus, eu aceito o Senhor em minha vida, irmão, isso não está dizendo, pronto, agora a sua vida vai mudar para muito melhor, a sua vida ela vai ser só flores, a sua vida vai ser alegria. Jesus, ele faz questão de deixar claro, neste mundo tereis aflições. Só que ele deixa, ponto, vírgula, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmão, o apóstolo Paulo, ele afirma o que Cristo fala em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4. Alegrai-vos no Senhor. Paulo repete, alegrai-vos. Irmão, Jesus está dizendo para você aqui nessa noite, pode ser que hoje tudo está dando errado na sua vida. Pode ser que hoje, irmão, as coisas não estão dando certo. Hoje você olha para a sua vida e você fala, pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais passar por tanta luta, eu não aguento mais passar por tanta dificuldade, eu não aguento mais essa tempestade, parece que a minha vida não muda, o cenário da minha vida não muda, mas o Senhor está dizendo para você, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Paulo e Jesus fazem questão de frisar as duas coisas, alegrai-vos, tende bom ânimo. O dia está mal, tem de bom ânimo. As coisas não deram certo, tem de bom ânimo. Cristo está nos ensinando na tua palavra. Não deu certo, tudo deu errado. Não foi como você esperava. Você não teve o amor dos seus pais que você esperava. Você não foi atendido, não foi atendido às suas expectativas no seu relacionamento. Tem de bom ânimo. Alegrai-vos, porque em Cristo há esperança. Irmão, eu já estou caminhando para o final. Nós vamos ver que a história de Elias, no mesmo contexto, no curto período de espaço-tempo, ela nos dá um grande contraste entre coragem e medo. Em cima do monte, um homem que lutou sozinho contra 450 profetas de Baal, mas ao mesmo tempo estava tendo medo de uma única mulher. Nós vamos ver na história de Elias o contraste entre coragem e medo. E é contraditório na história de Elias é que ele fugiu para o deserto, decidiu se isolar por ser ameaçado de morte por Jezabel. Só que Elias, ele olha para Deus e fala, Senhor, eu quero morrer. Um homem que estava sendo ameaçado de morte pedia para Deus, eu quero morrer. Só que, irmão, sabe uma coisa que nós vamos aprender aqui? Uma lição que nós aprendemos com Elias, e as pessoas precisam entender isso no seu coração, que quando uma pessoa ela pensa em suicídio, quando uma pessoa ela deseja a morte, quando uma pessoa ela fala que ela quer morrer, quando uma pessoa ela fala que ela não quer mais existir, irmão, não é porque ela quer morrer de fato, mas é porque ela entende que a única solução para acabar com o seu problema é a morte. Quando uma pessoa ela fala que ela decide se suicidar, uma pessoa ela fala que ela não quer mais viver, uma pessoa que ela deseja a morte, irmão, isso não é porque ela quer, mas é um grito de socorro. Nós vamos ver para Elias, o homem que estava fugindo o homem que estava fugindo por ser ameaçado de morte, estava desejando a morte. Irmão, que contraditório. Só que nós vamos aprender uma coisa. Elias, irmão, ele não queria morrer. Mas o seu grito para Deus, para levar a sua vida, era um grito de socorro, porque ele não aguentava mais. E assim acontece com muita gente. Todas as vezes que ela fala que ela pensa em morrer, que ela pensa em se matar, é porque ela está gritando socorro. Não é porque ela quer morrer. Não é porque ela deseja isso para a sua vida, mas é porque no seu coração, na sua mente, é a única forma dela acabar com o seu problema. Irmão, só que nós vamos ver que a palavra, principalmente essa história de Elias,
Quando eu comecei a meditar nela, eu já tinha meditado outras vezes, mas o Senhor me levou a meditar com uma outra profundidade, com uma outra ótica, uma outra visão dessa palavra. O Senhor me fez olhar não apenas para o que aconteceu com Elias, mas o Senhor me fez olhar para o tratamento dele para com Elias. Irmão, o tratamento de Deus para com Elias é um exemplo de como nós devemos lidar, do que nós devemos fazer quando alguém se encontra nessa situação. Nós teremos duas visões nessa palavra. Primeiro, o que acontece com uma pessoa quando está deprimida, quando uma pessoa está em estado de depressão. E nós vamos ver também, pela segunda visão, é como nós devemos lidar com uma pessoa que está em depressão. Irmão, Deus, Ele é um exemplo. Ele dá uma aula neste texto de como nós devemos tratar alguém assim. Elias, nós vemos que Elias, ele deixou o seu moço, não quis companhia, fugiu para o deserto porque queria solidão. Elias, ele queria ficar sozinho, não queria ser encontrado. Só que sabe o que Deus fez? A palavra diz que Deus enviou um anjo para que o servisse. Deus enviou um anjo para que desse de comer e beber para Elias. Irmão, nós vamos ver uma coisa que nós vamos aprender com Deus, duas coisas. Jamais deixe uma pessoa que está neste estado de depressão sozinha. Elias e o Senhor nos dá uma lição. Não deixe uma pessoa que está destruída emocionalmente sozinha. Ah, mas pastor, ela está dizendo que ela vai ficar sozinha. Não deixa sozinha. Pastor, ela está dizendo que ela não quer companhia. Dê a sua companhia. Pastor, mas como você está dizendo isso? Elias queria ficar só. Elias foi para o deserto, mas o que Deus fez? Eu não vou te deixar sozinho. Deus pegou e enviou um anjo para que ficasse na companhia de Elias. Deus enviou um anjo para que servisse de comer e de beber a Elias. Irmão, nós estamos vendo que o Senhor olhou para Elias e falou: Elias, eu não vou te deixar sozinho, Elias. Elias, você é precioso demais para eu deixar que você seja entregue desse jeito. Enquanto Elias, no seu coração, eu quero a solidão, eu quero morrer, o que o Senhor não falou nada. Tudo o que ele fez foi enviar um anjo para que o servisse. Irmão, nós vamos entender uma coisa. Grave isso no seu coração. Seja chato. Seja chato. Porque é melhor você ser chato por cuidar de alguém do que ser compreensivo e perder essa vida. Seja chato, ainda que a pessoa ela não queira companhia. Ainda que a pessoa ela queira ficar sozinha, aprenda com Deus. Elias pegou, comeu e dormiu. O que o Senhor fez? O anjo foi mais uma vez e falou: Elias, acorda, vamos comer. Por 2 vezes o anjo acordou Elias e fez Elias comer. Por 2 vezes o Senhor permitiu que o anjo descesse. E a palavra diz que o anjo do Senhor o serviu. Quando a palavra nos relata em diversos textos que o anjo do Senhor apareceu, que o anjo do Senhor é na figura do próprio Deus. O próprio Deus, na figura de um anjo, desceu para servir a Elias. Irmão, nós vamos aprender uma coisa, que às vezes pode parecer que você está sendo chato, mas irmão, seja chato, prefira ser chato, mas cuide dessa vida. Cuide dessa pessoa que você sabe que é muito importante para você. Irmão, às vezes você pode estar passando despercebido, às vezes você pode nem perceber. O Danilo contou aqui da irmã que infelizmente cometeu suicídio. E foi sem perceber e muitas vezes passa por isso. Eu estava dentro da minha casa durante 1 ano e meio. E eu não sabia, eu não tinha percebido o que estava passando com a minha mãe, com a minha própria mãe. Só que, irmão, nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que estar sempre atentos e cuidando, amando daqueles que são importantes para nós. Irmão, e sabe o que nós vamos aprender aqui? A segunda coisa que Deus nos ensina
que quando o Senhor enviou o anjo, às vezes em nossas vidas, sabe, Danilo, Deus pode não aparecer pessoalmente para nós, mas Ele pode fazer como Ele fez com Elias, enviar anjos aqui na terra para que cuidem de nós. Irmão, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Às vezes você fala: Senhor, me ajuda, Senhor, cuida de mim. Irmão, às vezes o Senhor pode não aparecer pessoalmente para você como todo mundo espera, mas Ele pode enviar anjos aqui na terra para cuidar de você. Pastor, quem são esses anjos aqui na terra? Essa pessoa que está do seu lado. Irmão, às vezes Deus pode colocar uma amizade no meio do teu caminho, que ela é como um anjo do Senhor, que vai cuidar de você. Às vezes Deus pode colocar pessoas no meio do seu caminho, que você nem sabe como apareceu. Irmão, Deus está falando: existem pessoas que eu coloquei na tua história, existem pessoas que eu coloquei no meio do teu caminho, porque são pessoas que eu enviei para cuidar de você nos momentos que você mais precisa, para cuidar de você no momento que você não tem força para se levantar, para cuidar de você nos momentos que você não tem mais força para andar. Olha para aquele irmão que está do seu lado, ainda que você não conheça ele, ainda que você nunca viu, fala para ele: irmão, eu quero ser na sua vida um anjo do Senhor, que vai cuidar de você, que vai orar por você, e quando você não tiver mais forças, eu vou te ajudar a se levantar. Irmão, isso é igreja, isso é o papel da igreja, cuidar um dos outros. Esse é o corpo de Cristo. Irmão, é como eu posso até me referir quando eu olho pro meu pai, o apóstolo. E ele foi um anjo do Senhor na vida da minha mãe. Porque todas as vezes que ela não tinha mais força, ele estava lá. Todas as vezes que ela falava: eu não aguento mais, ele fala: não, a gente vai. Todas as vezes que ela pensava em desistir, ele falava: não, você não vai desistir. Às vezes o Senhor, irmão, pode não aparecer pessoalmente para você, mas Ele vai colocar pessoas no teu caminho que vão te ajudar a se levantar, e você não vai parar. Irmão, e aqui eu encerro. Nós vamos ver que Deus, Ele estava dizendo para Elias: Elias, ainda que você desista, eu não vou desistir de você. Elias, ainda que você queira ficar sozinho, não vou deixar você sozinho. Irmão, e Deus está falando para você nessa noite: ainda que você está pensando em desistir, ainda que você está pensando em abrir mão de tudo, pastor, não aguento mais, chega. O Senhor está dizendo para você, era aqui nessa noite, o Senhor está sendo muito claro com alguém aqui neste sábado: eu não desisto de você, eu não abro mão de você, há esperança para a sua vida. Irmão, a palavra diz um pouco adiante, ainda no capítulo de número 19, que Elias se levantou e caminhou durante 40 dias até o monte. E nós vamos ver, irmão, que Elias, a palavra diz que Elias, ele entrou numa caverna. Elias, irmão, ele entrou numa caverna. A caverna, sabe o que ela pode representar para nós? Um lugar sombrio, um lugar frio, um lugar escuro, que pode representar um momento de acabou a esperança, um momento de acabou tudo. Elias, quando ele entrou na caverna, era como se ali era o ponto final. Só que, irmão, até na caverna, Deus foi atrás de Elias. E sabe o que acontece? Deus não falou para Elias vir para fora da caverna. Deus foi ao encontro de Elias dentro da caverna. Deus foi aonde Elias estava, no momento que ele estava, no estado que ele estava, e perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui dentro? Elias, o que você está fazendo aqui? Irmão, nós vamos ver que um pouco adiante, a palavra diz que Elias, ele se pôs perante o monte, e na presença do Senhor passou o vento, um vento muito forte, mas o vento não era o Senhor. A palavra diz que veio o terremoto, mas no terremoto também não era o Senhor. A palavra diz que depois vem o fogo, mas no fogo também era no Senhor. E a palavra diz um pouco depois, que depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, vem uma brisa suave, que a palavra diz que ali era o Senhor. Irmão, acho que você não compreendeu, né? Eu vou explicar para você.
Às vezes nós esperamos, quando nós falamos de Deus, nós esperamos que Ele virá através do vento. Nós esperamos que Deus virá andando sobre as águas para fazer algo extraordinário. Ele pode, se Ele quiser, Ele faz. Só que, irmão, nem sempre vai ser através do vento. Nem sempre Deus vai se manifestar através do terremoto. Nem sempre Deus vai se manifestar através do fogo. Sabe como Deus se manifestou para Elias? Com uma brisa suave. Deus se manifesta para você naquilo que você menos espera. Deus, Ele mostra para você que Ele é com você naquilo que você menos espera. E Deus nos mostra mais uma coisa. Mais uma lição de como lidar com alguém que está nesse estado. Não é repreender. Não é com julgamentos. Não é, olha, você errou, você fez isso, por isso você está passando por esse momento, por isso você está depressivo, porque a culpa é sua. Não, irmão. Deus não... Nós vamos ver que a palavra de Deus não olha para Elias e falou, Elias, você foi medroso, fugiu de Jezabel, como pode? Depois de enfrentar 450 profetas de Baal. Elias, como pode um homem de Deus fugir desse jeito, largar tudo? Elias, como você pode desse jeito... fugir, abrir mão de tudo? Não, Deus nos dá uma lição. Deus se manifestou através de uma brisa suave. É assim que nós temos que ser. Quando alguém está nesse estado, nós temos que demonstrar o que Deus demonstrou, paciência. Cuidar dessa pessoa. Deus cuidou de Elias. Deus enviou para que o anjo o alimentasse 2 vezes. Deus chegou para Elias e falou, Elias, o que você está fazendo aqui? Elias foi para o deserto, Deus foi atrás dele no deserto. Elias foi para a caverna, Deus foi atrás dele na caverna. Aonde Deus se manifestou através de uma brisa suave, mais uma vez perguntou para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe o que Deus quis dizer para Elias quando chegou para ele e perguntou o que você está fazendo aqui? O Senhor estava dizendo para Elias, Elias, a caverna não é o seu lugar. Elias, esse lugar sem esperança não é o seu lugar. Elias, a caverna, esse lugar sombrio, esse lugar frio, não é o seu lugar. Deus olhou para Elias. E aqui, irmãos, você vai ter que dar um glória. Deus olhou para Elias e falou, vai, volta ao teu caminho. Deus olhou para Elias, Elias, a caverna não é o teu lugar. Elias, esse estado que você está vivendo não é o seu lugar. Elias está dizendo, Deus está dizendo para Elias, Elias, você deixou tudo, Elias, você largou tudo, mas o Senhor mostrou para Elias, Elias, isso não é para você, eu não te chamei para isso. Elias, volte para o teu lugar, volte para onde eu te chamei, volte para onde eu te escolhi, porque para você há esperança. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Se coloque de pé. Danilo, por favor. Irmão, preste atenção em mim aqui, ó. Eu vi esses dias uma reflexão no meu Instagram e falei, cara, que isso? E um professor, ele está dando aula, ele olha para os seus alunos e pergunta assim, quanto vocês acham que essa caneca pesa mais ou menos? Não sei, deve pesar o quê? Umas 400 gramas, por volta disso. Só que, irmão, se eu segurar essa caneca por 20 minutos, não vai mudar nada, porque para mim aqui ela é leve. Se eu segurar essa caneca por mais de 2 horas, meu braço vai começar a incomodar. Se eu segurar essa caneca por 1 dia, meu braço vai começar a ficar dormente. E se eu segurar mais do que isso, sem soltar essa caneca, pode trazer sérios problemas e riscos para a saúde do meu braço. E sabe o que acontece? A questão não tem a ver com o peso da caneca, mas tem a ver com quanto tempo você carrega ela. Irmão, assim existem problemas na sua vida.
não tem a ver com o tamanho do problema, mas por quanto tempo você segura isso dentro de você. Irmão, às vezes existe um problema pequeno que você fala, tudo bem, deixa pra lá. E você segura, e você guarda, e isso vai ficando mais pesado. Isso vai começando a te incomodar. Isso vai começando a roubar a sua paz. Isso vai começando a se tornar um fardo na sua vida. Isso vai começando a destruir o seu emocional. Isso vai começando a destruir os seus pensamentos. Isso vai começando a destruir os seus sentimentos. Isso vai começando a roubar a sua expectativa. Isso vai começando a roubar as suas esperanças, irmão. Porque sabe o que nós aprendemos? Não tem a ver com o peso, mas com quanto tempo nós guardamos isso dentro de nós. E quer um conselho? Coloca para fora. Irmão, para você começar a vencer isso, sabe o que é? Não guardar o que acontece com você dentro de você. Um dos grandes problemas de muita gente, que no final das contas acaba não aguentando, é por guardar muita coisa dentro dela. E chega uma hora que ela não consegue mais segurar e explode. Irmão, procure ajuda. Converse com alguém. Não guarde isso para você. Não carregue esse fardo sozinho. Se você precisar, eu estou aqui. Se você precisar, o apóstolo e a bispa estão aqui. Se vocês, meninas, precisarem, pastora Tamires, pastora Andressa, bispa Simone, estão aqui para te ajudar. Mas não carreguem isso com você. Porque um dia pode se tornar um fardo muito pesado para a sua alma. E você pode não aguentar mais. Irmão, confie no Senhor. Confie nele. Pastor, não é fácil. Não é mesmo, não. Eu não estou aqui dizendo para você que é fácil. Mas eu estou dizendo para você, confie nele. Porque o Senhor diz para nós nessa noite, há esperança. Irmão, comece a ocupar a sua mente. Comece a ocupar a sua cabeça. Evite da solidão, evite de ficar sozinho. Evite, irmão, evite. Comece a ocupar a sua mente, comece a buscar livros. Hoje na internet tem tantos livros devocionais para você fazer todos os dias, para você ocupar o seu pensamento. Pegue a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Comece pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai lendo, pega um livro, vai lendo o livro. Irmão, começa a fazer atividade física, vai para academia, vai em busca do shape inexplicável, igual do Gabriel. Vai, irmão, entendeu? Vai para academia. Academia não é somente sobre corpo, é sobre saúde. Irmão, nós não somos de ferro, você não é de ferro. Você é ser humano. E Jesus é a tua solução. Jesus é a tua solução. Sabe, Danilo, muitas pessoas têm o pensamento, infelizmente, de que pregação para jovem é só descer a lenha. Pregação para jovem é só exortação. Pregação para jovem tem que só descer a lenha em jovem. Jovem é só pecado, 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 irmão, e não é assim. Jovem tem um problema como todo adulto tem. Jovem passa por uma dificuldade como todo adulto passa. Às vezes, irmão, a dificuldade de um jovem pode não ser a mesma que um adulto passa, como, por exemplo, dificuldades no seu trabalho. Mas o jovem pode passar por um momento onde ele está tendo que ver os seus pais se separando dentro de casa. Irmão, um jovem às vezes pode não ter um problema que um adulto tem, de ter que lidar com as responsabilidades da vida adulta. Mas o jovem, às vezes, ele pode ter um problema de não ter um amor dos seus pais dentro de casa. Às vezes um jovem irmão, ele pode não ter um problema de um adulto de se preocupar com boletos, de se preocupar com conta. Mas um jovem pode ter um problema de ter que lidar com a rejeição. Um jovem irmão, ele pode não ter os mesmos problemas de um adulto, mas ele tem as suas dificuldades. Tem jovem que entra muitas vezes dentro da igreja. Irmão, você não imagina o que pode estar acontecendo com essa alma. Você não imagina o que pode estar acontecendo com o coração desse jovem. Jovens que têm que lidar com a rejeição. Jovens que têm que lidar com o abandono. Jovens que têm que lidar muitas vezes com a falta de amor ou com o divórcio dos pais. Só que, irmão, o Senhor me trouxe aqui nessa noite. Hoje não é mais um culto do Geração. Hoje não é mais um dia que eu tenho que estar aqui. Hoje não é mais um culto que eu tenho que estar aqui. Hoje é o dia que o Senhor permitiu que
que eu estivesse aqui e permitiu que você estivesse sentado aí nessa cadeira para dizer para você: há esperança, você não vai parar, eu não desisto de você, eu não vou deixar você desistir. Eu não sei o que te passa, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu sofrimento, mas o Senhor está dizendo para você. Eu sinto Deus aqui. O Senhor está dizendo para você: as suas lágrimas o Senhor vai transformar em riso. O seu choro, irmão, você acha que Deus não está vendo? Você acha que as suas lágrimas não estão sendo vistas? Irmão, quando nós olhamos para a palavra da história do rei Ezequias, quando chegou para Ezequias a notícia para Ezequias de morte, a palavra diz que Elias virou o rosto e começou a chorar. Deus falou para o profeta que voltasse e falasse com Elias e mandou dizer: Elias, eu tenho visto a sua oração, mas eu também tenho colhido as tuas lágrimas. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: as suas lágrimas estão sendo colhidas, as suas lágrimas estão sendo vistas, e há esperança para a sua vida.